projeto Brasil Urgente tem por objetivo o aprimoramento do debate sobre questões fundamentais para o desenvolvimento da nação. Com a colaboração de personalidades representativas de um amplo leque da nossa sociedade, vamos discutir 3 temas abrangentes. Primeiro, macroestratégias e esquemas cooperativos para a retomada do desenvolvimento e erradicação da miséria absoluta. Segundo, o papel das Forças Armadas, desafios, perspectivas e contribuição desejável. Terceiro, a prestação de contas, o sistema de controle e o limite da transparência do Estado. Neste primeiro bloco, vamos tratar da retomada do desenvolvimento e da erradicação da miséria. O primeiro depoimento é do deputado José Genuíno, que possui uma das mais atribuladas biografias do Congresso Nacional. Foi diretor da União Nacional dos Estudantes, militante comunista, guerrilheiro no Araguaia, professor de vestibular, até se eleger deputado federal pelo PT de São Paulo por 3 mandatos consecutivos. A cooperação com a iniciativa privada é uma condição para você viabilizar um projeto de desenvolvimento econômico do país com distribuição de renda, estabelecendo uma relação democrática, transparente e não promíscua da iniciativa privada com o poder público. Em segundo lugar, é necessário estabelecer um novo contrato social e político no país, sem um processo de negociação, que haja um convencimento e uma vontade majoritária para resolver o apartheid social com medidas a longo prazo. Nós não vamos resolver a questão. O segundo problema é liberar o Estado, é reformar o Estado, é capacitar o Estado para viabilizar programas sociais. E, em terceiro lugar, a necessidade de ter medidas emergenciais para resolver um problema concreto e imediato, que é a fome e a desgraça das pessoas. Porque país nenhum aguenta o apartheid social, aguenta a desagregação social, a balcanização social. Isso é um fator de crise que pode comprometer a democracia. Então é necessário uma vontade política, tanto do poder público como da iniciativa privada, em que você estabelecesse critérios de quem vai perder. Quem tem mais perde mais, quem tem menos perde menos, para poder garantir que a população que não tem o que perder, porque ela já está perdida, ela possa recuperar o mínimo de cidadania material e, consequentemente, política. Agora com a palavra Herder de Souza, o Betinho. Ele é considerado o mais atuante brasileiro na luta pelo resgate do amplo direito à cidadania no país. É formado pela Faculdade de Ciência Econômica da Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em Ciência Política pela Universidade de York, no Canadá. É o atual secretário do IBASE, líder do movimento pela ética na política e principal responsável pela criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Nós temos pela frente sempre duas indagações. Uma daqueles que dizem, mas para combater a fome e a miséria, o desemprego, onde é que estão os recursos? Se nós sabemos que no orçamento está tudo comprometido, ou não existe, ou é deficitário. E a outra, de pessoas que dizem, não, para combater a miséria e a fome, vamos privatizar tudo, porque nós vamos colher 10, 15 bilhões de dólares, e com isso nós vamos poder fazer o plano emergencial. Em relação a isso, eu acho que nós deveríamos refletir 2 coisas. A primeira é que os recursos existentes no Brasil não são essencialmente do orçamento, eles são do PIB. Nós temos um dos maiores PIBs do mundo, nós temos um PIB de 450 bilhões de dólares, que pode ser perfeitamente mobilizável para enfrentar os problemas do país. Ou então nós temos um PIB completamente privado, oculto, que só serve para alguns. Não é possível que o orçamento seja público e o PIB seja privado. Por outro lado, eu acho que nós deveríamos também privatizar a responsabilidade pelo confronto com a miséria. E privatizar aí significa mobilizar todos os empresários para que eles participem de um plano nacional de combate à miséria. E que entrem como cidadãos e como empresários, com recursos que têm. Porque, finalmente, eles, para existirem, produzirem, inclusive ter os seus lucros, eles precisam que essa sociedade esteja viva e não morta.
Por isso é que eu creio que talvez seja o momento de nós estendermos esse debate da privatização para o próprio meio empresarial. Vamos transformar a luta contra a miséria numa empresa de todos, e não somente do poder público. Vamos assistir ao depoimento do Tenente Brigadeiro do Ar, Sérgio Xavier Ferola, comandante e diretor de estudos da Escola Superior de Guerra. Ele foi chefe da delegação brasileira no programa do avião AMX, construído em parceria com os italianos. Na área civil, foi professor da Universidade de Taubaté e presidiu, entre outras instituições, a Sociedade Brasileira de Controle de Qualidade e o Conselho de Administração da Embraer. Hoje existe uma pergunta no ar, que é que papel que as Forças Armadas poderiam desempenhar no campo social. Nós acreditamos que as Forças Armadas tenham muito a dar. É claro que cada força em especial tem uma sua característica e o tipo de comportamento, o tipo de cooperação seria diferente. Mas nós temos certeza que os nossos quartéis, os nossos homens, das 3 Forças Armadas e das polícias militares poderiam participar muito no combate à miséria, num trabalho imediato, porque o prazo é um prazo muito curto, é uma questão de salvação de vidas, não existe mais a possibilidade de planejamento. Em paralelo, claro que com esse trabalho deveriam ser necessários planejamentos a médio e longo prazo para se tirar o pessoal da pobreza e se elevar o padrão de vida dessas pessoas. Mas esse trabalho seria importante e a pergunta de onde viriam os recursos, nós acreditamos que além dos recursos a serem alocados pelo governo, a iniciativa privada poderia cooperar, porque hoje nós temos o empresário aprisionado em seus apartamentos, sem poder gozar de nenhuma liberdade, porque ele tem medo da sociedade que o cerca. Então essa seria uma forma de resgatar esse trabalho, essa necessidade de resgatar a possibilidade de elevar o nível dessas pessoas, salvando vidas e permitindo que o padrão nacional se elevasse um pouco mais e a gente tivesse menos empobrecimento na classe mais baixa. Nosso próximo entrevistado, Marcílio Marques Moreira, é um dos mais destacados humanistas do país. Diplomata, formado pelo Instituto Rio Branco, exerceu por 2 vezes o cargo de embaixador do Brasil em Washington. Na iniciativa privada, ocupou o cargo de vice-presidente do Unibanco. Foi ministro da Economia no governo de Fernando Collor de Mello e atualmente é assessor especial da Prefeitura do Rio de Janeiro para assuntos referentes ao orçamento, desenvolvimento e recursos externos. Eu acho que essa parceria entre iniciativa privada e o Estado para conseguir combater a miséria e outros sofrimentos da população é extremamente importante. Infelizmente, no Brasil, entretanto, não existe uma suficiente tradição, uma experiência, quer em termos de filantropia, de mecenato, por exemplo, quer em termos até mesmo dos mais simples serviços públicos que espontaneamente o cidadão pode prestar. Dou apenas um exemplo que me parece eloquente. Outro dia, viajando para os Estados Unidos, para Nova York, eu fui levado pelas circunstâncias do clima a parar. O avião foi obrigado a parar em Miami, onde tive que passar 2 dias. Depois me encontrei com uma pessoa altamente qualificada da Sociedade de Washington, que me disse que com ele também tinha ocorrido o mesmo. Ele teve que mudar os planos completamente, de modo que em vez de passar um fim de semana jogando golfe, ele chamou o hospital mais perto da sua casa e passou 2 dias com o seu jipe com força nas 4 rodas, apanhando médicos, apanhando anestesistas, enfermeiras em casa, levando ao hospital, levando de novo em casa. E com isso ele me disse que tinha tido um excelente fim de semana, tinha conhecido pessoas muito interessantes, tinha tido conversas fascinantes e tinha também prestado um serviço público, mas isso foi quase uma consequência de uma consciência generalizada de que a todo cidadão tem a missão em não se dar no seu próprio
da sua pessoa, da sua família, mas também em oportunidades como essa, prestar com o serviço público. Isso é apenas uma espécie de uma alegoria para mostrar como é importante existir esse tipo de consciência, esse tipo de responsabilidade do cidadão, da iniciativa privada para com a sociedade e, evidentemente, isso pode ser alavancado de uma maneira muito positiva se o Estado também se aliar a esse esforço. O almirante de esquadra Hernani Goulart Fortuna foi comandante da Escola Superior de Guerra até o início de 1993, onde foi responsável pela criação do Centro de Estudos Estratégicos. Foi também comandante do 1º e 4º Distritos Navais e secretário-geral da Marinha, com participação destacada em vários encontros técnicos no Brasil e no exterior. O problema da revisão constitucional tem sido discutido a todo momento e a todo instante. A União hoje não tem condições de fazer face aos encargos de que precisa se engajar em virtude da transferência grande para os estados e municípios de ponderável parcela da Receita Nacional. Da mesma maneira, o resgate da dívida interna, resultado de um déficit acumulado do setor público, não permite que a União tenha recurso suficiente para resolver os graves problemas sociais que o Brasil atravessa hoje e que o Brasil apresenta. Então, a reforma da Constituição, como um verdadeiro novo contrato entre o cidadão e o Estado, necessita também levar em consideração uma reforma fiscal extremamente abrangente em todos os sentidos, no sentido de que encargos, no sentido de que direitos sejam observados para que a sociedade brasileira possa ser convenientemente atendida nas suas necessidades e a questão social possa ser resolvida de forma mais justa. Não é possível a União transferir para estados e municípios e atender a essa dívida interna com recursos que ultrapassam em muito a sua capacidade de solucionar os problemas e as questões sociais. Vejo, portanto, a reforma constitucional fundamental para que nós possamos ter esse novo contrato, que é a Constituição, entre o Estado e o cidadão, a solução dos problemas nacionais, a questão social e uma nova distribuição de encargos, de direitos na Federação Brasileira, no que diz respeito à transferência de recursos para estados e municípios. O general Oswaldo Muniz Oliva é uma das mais laureadas inteligências do Exército Brasileiro. Exerceu, entre outras funções, o comando do 3º Grupamento de Fronteira em Porto Velho, Roraima. Foi também comandante da Escola Superior de Guerra e destacado representante da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional em viagens de estudos sobre energia nuclear. Atualmente, na área civil, ocupa os cargos de diretor da Lynx Tecnologia e da Intercontinental Business Bureau, além da presidência do Conselho Administrativo da Companhia Brasileira de Borracha e Alimentos. É importante que nessa revisão se definam com clareza o papel de cada poder. Como é muito importante definir os poderes a serem atribuídos, a riqueza a ser administrada pelos níveis federal, municipal e estadual. Até porque, num país como o nosso, que tem uma área desenvolvida que é o Centro-Sul, uma subdesenvolvida que é o Nordeste, uma por início de desenvolvimento que é o Centro-Oeste, uma por desenvolver que é a Amazônia, não há como a União não ter os recursos necessários para manter a coesão desse grande país, que é maior que a Europa e que não tem 2000 anos de civilização. E que tem muitas administrações falhas, fracas, particularmente nos níveis municipais. É importante uma União poderosa, forte, estabelecendo a grande infraestrutura nacional e estimulando o funcionamento, em especial e quase que principalmente nessas áreas mais atrasadas. E o caminho para a retomada do desenvolvimento, a par da revisão constitucional, que se impõe, porque é a regra maior, o caminho mais fácil, mais natural, mais lógico, é a interiorização do desenvolvimento pela agroindústria. A cada pequena cidade que se leva energia, transporte e comunicações, pública ou privada, automaticamente afluirão aqueles que buscam emprego. O grande drama brasileiro, que é falta de educação, se agrega ao grande drama da ausência da geração de empregos. E a geração de emprego no campo
Não é inflacionária, porque quem produz principalmente alimentos está gerando uma riqueza que a nossa nação precisa e que o mundo consome o nosso excedente. O doutor Barbosa Lima Sobrinho de Sonhos.